Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai analisar aí essa rodada de quinta-feira, né, dia 7 de agosto de 2025. Separei para vocês nessa rodada 8 jogos e no final do vídeo vai ter aquele bilhetezinho aí da rodada, né, e logo seguido o nosso bingo com odd alta, tá? Aquele bingozinho aí com aquela odd alta pra gente arriscar aí e tentar alavancar nossa banca, tá? Galera, eu postei recentemente um vídeo que eu vou estar mostrando aqui para vocês agora, né? Deixa eu até mudar a tela aqui para mostrar para vocês. É esse videozinho aqui, ó. Palpite da Copa do Brasil 2025, oitavas de final, né? Jogos da quarta e da quinta-feira. Depois dá uma conferida aí que esse vídeo ficou muito bom. Eu deixei de 4 a 5 sugestões aí em cada jogo, né? Lembrando que são 8 jogos. Vamos ter 6 jogos nessa quarta-feira, né? E mais 2 jogos na quinta-feira, né? Completando aí essas oitavas. Lembrando que é jogos de volta, né? Então, muitos jogos decisivos, né? Todos eles, na verdade, né? Então dá uma conferida aí que o vídeo ficou muito bom e tem essas sugestões aí pra vocês, né? Mercado de escanteio, mercado de gols, mercado de jogador. Então assim, ficou um vídeo muito top e dá uma conferida aí que vale a pena, tá? Se esse vídeo aí tiver assim uma visualização boa, eu vou estar trazendo aí nas quartas de final também outro vídeo desse tipo de conteúdo pra vocês, tá show? Antes de mais nada aí também já vai deixando um like nesse vídeo, que é importante, tá? Deixa seu like aí pra fortalecer o trabalho aqui do Bet Green e se inscreva no canal, né? Você que ainda não é inscrito, né? E não esqueça de ativar aquele sininho que tem assim do lado para você receber notificação de todo vídeo, conteúdo que eu lançar aqui. Quem quiser saber maiores informações sobre o grupo VIP, é só me chamar lá no WhatsApp, o número vai estar na descrição do vídeo, vai estar no comentário também. Corre lá e me chama que eu vou passar informações para vocês, tá? E já adiantando, né? Agora a gente está com o grupo VIP vitalício. Você vai pagar apenas uma vez e vai ficar no grupo aí pelo resto da vida, né? Para sempre. Ou até a hora que você quiser sair, se quiser voltar depois também não tem problema. Então o grupo agora é vitalício, pagou uma vez e pronto, não tem mais essa coisa de mensalidade, o que acredito que vai ser assim mais viável para vocês, tá show, galera? E vamos lá, nessa rodada aqui, os 8 jogos que eu separei para vocês, a gente vai ter aqui o primeiro jogo que é um amistoso, tá? Eu particularmente não sou muito adepto de amistosos assim para dar palpite, mas esse jogo aqui me chamou a atenção, né? Bayern de Munique e Tottenham. É um grande jogo aí, mesmo se tratando de amistoso, acredito que é interessante para a gente trabalhar aí no mercado de gols. Aí vamos ter também aqui Conference League qualificação, né? Vamos ter aqui 2 jogos da Conference League e 2 jogos da Liga Europa, qualificação também. Aí vamos ter Copa do Brasil nesses 2 jogos aí, né? Vasco, CSA e CRB e Cruzeiro. E completando aqui nossa grade de jogos dessa quinta-feira, a gente vai ter aqui Copa das Ligas América do Norte Central. O primeiro jogo que a gente vai analisar é esse amistoso aqui, Interclubes, né? Esse amistoso aí entre Bayern de Munique da Alemanha contra o Tottenham da Inglaterra. 1h30 da tarde esse jogo. A gente vai dar uma olhada aqui nos últimos 5 jogos, né? O Bayern até o momento aí só fez um jogo amistoso, tá? Porque participou da Champions, da Champions não, né? Da Copa do Mundo de Clubes e acabou aí que teve aí uma campanha abaixo do esperado, né? Não conseguiu aí ser campeão. Eu particularmente acreditava que era um grande candidato a ser campeão, mas não conseguiu, perdeu o PSG, mas conseguiu 2 vitórias e 2 derrotas aí na Copa do Mundo nesses últimos 5 jogos, né? E teve esse amistoso recente contra o time do Lyon, né? Isso foi há 4, 5 dias atrás, onde venceu por 2-1. Já o time do Tottenham fez 5 amistosos aí, né? Recente, né? Venceu 2 e empatou 3, né? Venceu o Reading, que é uma equipe da 3ª divisão, se eu não me engano, ou da 2ª. Aí teve 3 empates aqui e venceu o Arsenal também, né? Um confronto aí entre o Arsenal e venceu. E no jogo mais recente, que foi 4 dias atrás, empatou em 1-1 contra o Newcastle, né? O confronto direto aí, o Bayern venceu 4 vezes e teve um empate nos últimos 5 jogos, né? 2 pela Champions, 2 amistosos e 1 aqui pela Copa Audi, né? Isso lá em 2019. Então, assim, é um jogo que eu vejo favoritismo, obviamente, do Bayern de Munique, mas se tratando de amistoso, a gente sabe que não é tão interessante arriscar, assim, vitória do time A, do time B, né? Então, a primeira opção aqui, a gente vai com a dica mais de 2,5 gols na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, galera? Eu vou arriscar 3-1 casa, 3-1 pro Bayern de Munique.
Agora vamos aqui para Conference League, vamos ter aqui qualificação da Conference League, vamos ter jogo de ida aqui e vamos ter aqui nessa semifinal, né, a gente vai ter o Viking jogando em casa, né, Viking que é da Noruega, contra o Başakşehir da Turquia, 2 horas da tarde, o primeiro jogo, né, jogo de ida e volta, né, esse jogo de ida vai ser na Noruega, o Viking vai estar jogando em casa, e os últimos 5 jogos do Viking, galera, 3 vitórias e 2 derrotas, né, vem de 3 vitórias seguidas, né, a gente teve aí 7-0 aqui na própria Conference League aí, né, nas quartas de final, onde o Viking passou, né, venceu o primeiro jogo 7-0 e depois 5-3, né, tipo assim, um jogo aí com 17 gols, né, 17 não, né, 15 gols. Assim, um jogo repleto de gols aí, bem interessante os dois, né? Teve também aqui o jogo onde a equipe venceu por 3-1, isso já no campeonato norueguês, né, na Elite. E o Başakşehir que vem de 4 vitórias seguidas, né? Venceu os 2 jogos aí da quarta de final da Conference League contra o Sherman venceu por 1-0 fora de casa e em casa meteu uma goleada de 4-0, vem de uma sequência muito boa, né? Confronto direto não tem jogo aqui pra gente, pelo menos de curiosidade, né? Mas aqui nesse confronto aqui é um jogo que tá com cara de ambos marcam, né? Especialmente que o Başakşehir está no momento excelente, né? Então, primeira opção, a gente pega ambos marcam, né? Para as duas equipes marcar um golzinho pelo menos. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida, né? Para bater 3 gols ou mais nesse jogo. Possível placar aqui, galera, vou arriscar um empate de 2-2. Agora o próximo jogo aqui, Liga Europa, qualificação. A gente vai ter o Panathinaikos da Grécia jogando em casa contra o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. 3 horas da tarde esse jogo, né? Jogo válido aí pela semifinal, jogo de ida. O Panathinaikos vai fazer o primeiro jogo em casa, né? E nos últimos 5 jogos aí, a equipe conquistou apenas uma vitória, 2 empates, 2 derrotas, né? Acabou sendo eliminado aí da qualificação da Liga dos Campeões por Rangers, né? Perdeu o primeiro jogo por 2-0 e depois empatou em casa e acabou sendo eliminado e caiu aí na Liga Europa, né? O Shakhtar Donetsk, por sua vez, aí conseguiu se classificar na fase aí que teve contra o Besiktas, né? Venceu os 2 jogos contra o Besiktas aí na Liga Europa, 4-2 e 2-0, e no último jogo aí pelo campeonato da Ucrânia venceu o time do Epicenter, acho que é assim que se fala, né? Se não for, passa a ser. Venceu por 1-0 na última rodada, né? Confronto direto também não tem nenhum jogo, e aqui, galera, eu acredito aí que é jogo interessante pro Shakhtar marcar pelo menos um golzinho independente do resultado final, né? Acredito que é uma equipe muito forte, né? Equipe cheia de brasileiro, por sinal, né? Então aqui a gente vai pegar a primeira opção, a dica fora mais de meio gol, né? No caso, o Shakhtar para marcar um golzinho na partida ou mais, independente do resultado final, né? Então, primeira opção aqui, fora mais de meio gol. E a segunda opção, galera, a gente pode estar pegando aqui o ambos marcam para bater gol das duas equipes. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 pro Shakhtar. Agora, outro jogo aqui da Conference League qualificação, galera, a gente vai ter o Alkmaar, né, o AZ da Holanda, contra o Vaduz. Esse jogo que acontece 3 horas da tarde, o primeiro jogo vai ser na Holanda, né, esse Vaduz que é da Suíça, né, só confirmando aqui, da Suíça, segunda divisão da Suíça. A gente vai ter o Alkmaar, que é da Elite, né, da primeira divisão da Holanda, nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate, enquanto Vaduz, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, campanha bem parecida aí nesses últimos 5 jogos das duas equipes, né? Teve confronto em 2022, galera, pela Conference League, né? E acabou aí que o Alkmaar venceu os 2 jogos, né? 4-1 e 2-1. E eu acredito aí que favoritismo total do Alkmaar para vencer esse jogo, até mesmo no primeiro tempo, tá? Deixa eu ver quanto que tá pagando aqui pro Alkmaar vencer o primeiro tempo. Tá pagando 1,33, 1,32. Para completar bilhete tá excelente, né? Fazer aquela duplinha. Então a gente vai com a primeira opção, né? Com a dica casa vence no primeiro tempo e a segunda opção mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 pro Alkmaar. Agora o próximo jogo aqui, Liga Europa, qualificação, a gente vai ter aqui o Servette da Suíça contra o Utrecht da Holanda. 3h30 da tarde esse jogo, o jogo vai daí pela semifinal também, né? E nesse primeiro jogo aí, né, no jogo de ida, o Servette vai estar jogando em casa, vai estar jogando na Suíça aí, diante de sua torcida. Não vem de um momento legal, né? Se a gente for ver aqui, 2 vitórias e 3 derrotas seguidas, né? Perdeu no campeonato aí da Suíça pro Young Boys e pro St. Gallen jogando em casa, e perdeu também na Champions, né? Onde acabou sendo eliminado, né? De forma precoce aí pro time do Victoria Pilsen. O Utrecht, por sua vez, 3 vitórias e 2 derrotas, né? Acabou se classificando aí contra o Sheriff Tiraspol, vencendo os 2 jogos, 3-1 e 4-1. E no confronto direto teve um amistoso em 2022, onde o Servette ganhou por 1-0, né? Mas é aquilo, né? As coisas mudaram e o momento atualmente do Utrecht tá mais interessante que o Servette, né? Só que é aquilo, o jogo é jogado e tudo pode acontecer, né? Se a gente for dar uma olhada aqui no mercado de gols, por exemplo, para sair um gol no primeiro tempo, tá pagando 1,32,
2. Na minha opinião, é uma odd interessante e uma entrada assim, bem, assim, não vou dizer 100% segura, mas uma entrada aí com 80% de chance de bater, tá? Então a gente vai pegar aqui o mais de meio gol no primeiro tempo, né? Acredito que vai ser um jogo aberto com muitos gols. Acredito que o primeiro tempo será um golzinho, né? Então primeira opção, mais de meio gol no primeiro tempo. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, galera, eu vou estar arriscando um empate de 2-2. Talvez um 2-1 fora ou 2-1 casa, né? Então, por dúvida, eu vou ficar com um empate de 2-2. Agora vamos para a Copa do Brasil, né? Jogos de volta aqui, né? Completando essas oitavas, a gente vai ter 2 jogos nessa quinta-feira, né? E o primeiro que a gente vai analisar aqui, Vasco contra CSA, né? 8 horas da noite esse jogo. O primeiro jogo ficou 0-0, o Vasco jogando fora de casa. Não foi um resultado ruim, porém o Vasco teve chance, né, de vencer a partida e acabou vacilando, pecando muito nas finalizações. Mas acredito que agora, jogando em casa aí, em São Januário lotado, tem tudo para buscar essa vitória aí e se classificar para as quartas de final da Copa do Brasil. Os últimos 5 jogos aqui do Vasco, galera, 4 empates e uma derrota, não vence nesses últimos 5 jogos, né? A última vitória do Vasco foi contra o São Paulo lá em junho de 2025, né? Ou seja, 2 meses atrás completamente, né? Então precisa mais do que nunca aí dessa vitória, né? Para poder tirar essa nhaca. O time do CSA, por sua vez, que é uma equipe da terceira divisão, né? Da Série C do Brasileirão, tem 1 vitória, 3 empates e uma derrota, né? Equipe que empata bastante também. Confronto direto, teve jogos na Série B e esse jogo recente da Copa do Brasil, né? O Vasco venceu uma vez, CSA venceu 2 e teve 2 empates, né? Que foi esse empate na Série B em 2021 e o empate recente aí da Copa do Brasil. Aqui, galera, a primeira opção, casa vence, tá? Vascão para vencer, acredito que o Vasco vai vencer. E a segunda opção, mais de 1 gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 Vasco, 2-0 casa. Agora o próximo jogo aqui da Copa do Brasil também pelas oitavas de final, a gente tem CRB jogando em casa contra o Cruzeiro. 9 horas da noite esse jogo. O primeiro jogo, Cruzeiro jogando em casa, ficou num empate de 0-0, cara. Foi assim, dessas oitavas, acho que foi o jogo assim mais mais surpreendente de forma negativa, né? Porque o Cruzeiro, pela fase que tá vivendo aí, brigando ali no topo da tabela do Brasileirão e tudo mais, acreditava que ia vencer esse jogo tranquilo pelo CRB e o CRB ali segurou, né? Segurou ali o ataque do Cruzeiro e arrancou esse 0-0 aí, e agora precisa apenas de uma vitória simples. Obviamente que não é a tarefa fácil, né? Se a gente for ver aqui a odd pro Cruzeiro vencer, tá pagando 1,75, uma odd muito boa e na minha opinião tem valor, tá? Os últimos 5 jogos aí do CRB, né, que participa aí da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, né, da Série B, a equipe conquistou 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Enquanto o Cruzeiro, nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. No confronto direto, o Cruzeiro venceu 2 vezes, CRB venceu 1 e teve 2 empates. Né? Então aqui nesse jogo, galera, a primeira opção que a gente vai pegar é a dica fora vence, né? Cruzeiro para vencer. Na minha opinião, o Cruzeiro vai vencer esse jogo aí mesmo jogando fora de casa. E a segunda opção a gente pega aqui fora mais de 1 gol e meio. Acredito que o Cruzeiro vai marcar 2 gols ou mais, tá? Então fora mais de 1 gol e meio é bem interessante. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 pro Cruzeiro. Agora vamos para o nosso último jogo aqui da nossa grade de jogos dessa quinta-feira, galera, e a gente vai ter Copa das Ligas, América do Norte e Central. Vamos ter aqui o Cruz Azul do México enfrentando o Colorado Rapids dos Estados Unidos. A gente vai ver aí na classificação aí, né? A gente vai para a terceira rodada. O Cruz Azul até o momento venceu apenas uma no pênalti, né? Que foi contra o Los Angeles Galaxy, né? Ficou empatado e nos pênaltis acabou vencendo. E na estreia perdeu para o Seattle Sounders por 7-0, uma cipuada, né? Já o time aqui do Colorado Rapids venceu na estreia o Santos Laguna por 2-1 e na última rodada perdeu para o Tijuana por 2-1, né? Então precisa vencer para tentar conseguir uma classificação aí para a próxima fase, né? Para as quartas de final aí dessa Copa das Ligas. Os últimos 5 jogos do Cruz Azul, 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Os últimos 5 jogos do Colorado Rapids, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Confronto direto não aparece nenhum jogo. E aqui, galera, eu acredito até que o Cruz Azul tem favoritismo, né? Mas acredito aí que o mercado de gols é o mais interessante para a gente estar fazendo qualquer tipo de entrada aqui nesse confronto, né? Então, primeira opção, mais de meio gol no primeiro tempo, e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Cruz Azul. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada aqui de quinta-feira, né? Eu espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E antes de trazer aqui o bilhete da rodada e o nosso bingo, galera, vamos dar uma olhada aqui
nesse jogo aqui do Vasco, né? Eu fiquei curioso nesse jogo aqui do Vasco. Vamos abrir aqui o Genius Hint. Lembrando que o Genius Hint é um site que a gente utiliza aí para fazer análise utilizando a inteligência artificial, né? É um site pago, não é grátis, tá? Infelizmente não é grátis, mas vale a pena o investimento, porque para você que não tem tempo de analisar as partidas e gosta de fazer muitas apostas no dia, é uma ferramenta que vai te ajudar bastante, tá? É um site aí que ele vai te oferecer aí análise completa e complementar aí o seu palpite, né? Ele vai te dar sugestão e você vai analisar junto aí e falar, pô, realmente isso aqui tem lógica, então vou fazer essa entrada. Isso aqui não tem lógica, eu vou ficar de fora. Então, você não pode pegar 100% os palpites, as sugestões aqui que o Genius Hints oferece. Você também tem que ter um pouquinho de noção aí para poder ter uma análise mais completa, tá? Vamos pegar aqui o jogo do Vasco, galera. Tô curioso aqui para ver se o Vasco vai conseguir essa primeira vitória, né? Vamos estar utilizando aqui, pergunte ao Genius IA, que é uma opção que eu acho bem interessante, que aqui você pode perguntar qualquer coisa. Quantos gols na partida, quantos escanteios, quantos cartões, quem vai vencer e tudo mais. Aqui a gente vai perguntar qual vai ser o placar desse jogo, né? Porque a gente quer saber aqui o placar para ver se o mercado de gols é favorável, se o Vasco vai vencer e tudo mais, né? Então, eu particularmente acredito que o Vasco vence aí por 2-0. Vamos ver o que o Genius Hints aqui vai dizer. Lembrando que o link aí do Genius, galera, vai estar aí na descrição do vídeo e também no comentário, tá? É só clicar no link, faz seu cadastro e ver qual plano que é mais interessante para vocês. Eu particularmente peguei o Vitalício, porque como eu utilizo muito aqui para fazer os palpites para vocês, o Vitalício aqui acabou sendo um custo-benefício mais interessante, né? Obviamente que primeiro eu testei ali o mensal e vi que valia a pena, né? Vamos ver aqui, com bases calculadas, na análise estatística, o placar mais provável para esse jogo será CSA 2-1 em cima do Vasco. Ou seja, o Genius está achando que o CSA vai vencer o Vasco. Será? Será? Não sei não, tá? Eu particularmente acho que o Vasco vence, galera. Eu sou flamenguista, mas acredito que o Vasco vence, especialmente em São Januário. Mas vamos ver se o Genius Hints aí cala a minha boca, né? Eu particularmente ficaria de fora aqui. Mas você, por exemplo, 2-1, aqui dá para pegar o mais de um gol e meio, dá para pegar o ambos marcos, dá para pegar o mais de 2 gols e meio. Então, ele vai te dar aqui as opções de placar exato e em cima disso você pode fazer um palpite diferente. Não vai pegar exatamente assim vitória do CSA ou vitória do Vasco. Você pode estar trabalhando no mercado de gols também. Então, aqui, como ele está falando que é um jogo que vai ter 3 gols, você pode estar utilizando aí mais de um gol e meio, mais de 2 gols e meio, ou se quiser arriscar menos de 3 gols e meio na partida, né? Eu particularmente pegaria o mais de um gol e meio que deve estar pagando a odd alta. Mas enfim, galera, esse daqui é o Genius Hints, né? Que utiliza a inteligência artificial para fazer aí sugestões dos jogos que a gente escolhe, né? Eu particularmente achei interessante demais e sempre estou utilizando. E que nem eu falei para vocês, não uso 100% o palpite que ele dá, igual esse daqui. 2-1 CSA, na minha opinião, é um placar que eu não arriscaria, então eu ficaria de fora. E você que for fazer o seu cadastro e assinar um plano, você tem que ter essa consciência também. Às vezes, o Genius Hints ele vai acertar bastante, mas vai ter vezes que ele vai errar. Tipo assim, isso aí não é porque é inteligência artificial que vai acertar 100%. A gente sabe que futebol, tudo pode acontecer, fechou? Enfim, agora vamos partir aqui pro bilhete pronto da rodada, tá, galera? E logo seguido o nosso bingo de odd alta. E o nosso bilhete da rodada ficou assim, ó. Então, galera, nosso bilhete da rodada, né? O nosso bilhete aí dessa quinta-feira, a gente vai com 3 jogos. O primeiro jogo que a gente pegou aqui, jogo entre Viking e Basak Serri, a gente pegou aqui o mais de meio gol no primeiro tempo, né? O primeiro tempo aqui sair pelo menos um golzinho. Aí o segundo jogo aqui, Copa do Brasil, CRB e Cruzeiro, a gente pegou aqui Cruzeiro mais de meio gol, né? No caso, o Cruzeiro tem que marcar um gol independente do resultado final. E o terceiro jogo, Copa do Brasil também, jogo entre Vasco e CSA, a gente pegou vitória do Vasco. No final, a gente teve uma odd de 2,5. A gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$205,14. Esse bilhete eu acredito que tem 75% de chance de bater. Então, um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade para essa quinta-feira. Agora a seguir eu vou deixar para vocês o nosso bingo, tá, galera? O bingo dessa quinta-feira aí com odd alta e o bingo ficou assim, ó. A gente pegou aqui nesse bingo 6 jogos, tá? O primeiro jogo aqui é amistoso, né? Jogo entre Bayern de Munique e Tottenham. A gente pegou aqui o mais de 2 gols e meio na partida. Segundo jogo, Viking contra Basak Serri. A gente pegou aqui ambos marcam. Aí terceiro jogo, Panathinaikos e Shakhtar Donetsk. Mais de 1 gol e meio na partida. Aí o quarto jogo é o AZ Alkmaar, né? Da Holanda contra o Vaduz. A gente pegou aqui o Alkmaar para vencer o primeiro tempo.
Aí o quarto não, né? O quinto jogo aqui, Copa do Brasil, Vasco e CSA. A gente pegou aqui menos de 3,5 gols na partida. E o último jogo aqui, CRB e Cruzeiro, a gente pegou Cruzeiro para se classificar, tá, galera? O Cruzeiro para qualificar aí, dependente aí se vai para os pênaltis, se vai vencer, ele tem que se classificar para as quartas de final aí, o Cruzeiro, fechou? Aí no finalzinho aqui a gente teve uma odd total, galera, de 6,32, né? Ficou uma odd muito boa aí e pela lógica aqui tem tudo para bater esse nosso bingo da rodada de quinta-feira, tá, galera? Vamos torcer aí para que pelo menos dê um cash out bom, né? Lembrando a todos vocês aí que tá batendo aí 5 jogos, só falta o Cruzeiro. Aí você tem a opção aí de encerrar a aposta, né? Pelo menos na Estrela Bet tem essa opção, na Bet365, Betano, entre outras casas aí, né? A maioria hoje em dia tem essa opção de encerrar a aposta, que é interessante, tá? Então a função de cash out aí é bom você utilizar quando estiver voltando aí 70, 75% do valor total, né? Apostou aqui R$100 para voltar 632, tá voltando 500, já encerra, irmão, já garante aí 400 de lucro, fechou? Enfim, vamos finalizando aqui mais um vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado aí dos palpites e dos bilhetes. Lembrando que o link do bilhete e do bingo vai estar aí na descrição do vídeo, tá? Tudo organizadinho aí, né? O primeiro link é do bilhete, o segundo é do bingo. Aí é só você clicar nesse link e você já vai direto aí pro bilhete ou pro bingo, pronto, tá? Aí depois disso é só você colocar o valor que você deseja fazer a sua aposta. Lembrando que foi feito lá na Estrela Bet, tá? Então o link você vai clicar e vai ser redirecionado para lá, e se não tem conta na Estrela Bet, já aproveita e cria seu cadastro lá, só colocar seu e-mail, CPF, seus dados certinho e pronto, você já tá aí com o cadastrozinho aí já feito aí para poder estar utilizando a Estrela Bet e fazer suas apostas. E obviamente que você pode estar criando aí seus bilhetes na sua banca também, tá, galera? Se você, eu conheço esses mercados, mais de 2,5 gols, ambos marcam, time para vencer o primeiro tempo, time para se classificar, você pode estar criando aí na sua banca também, que não tem problema, tá? Aqui na Estrela Bet eu deixo o link para vocês que já facilita, né? Já deixa mastigado ali, o bilhete já vai estar prontinho e é só você colocar o valor, fechou? Enfim, um forte abraço a todos vocês, um ótimo lucro aí nessa quinta-feira e conto com a presença de todos vocês aqui no próximo vídeo. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, valeu, fui!